Capítulo 23. Tiamat precipita os acontecimentos. Como abelhas voando em volta de sua rainha, a mãe e as filhas adejavam ao redor do Sr. Marte no dia seguinte, esquecendo-se de tudo para fitá-lo, segui-lo, ouvi-lo falar, com tamanha ânsia que, com sua afeição, quase se arriscavam a matá-lo. Quando ali se achava sentado em uma grande poltrona junto ao sofá de Beth, com a esposa e as outras filhas ao seu redor, e vendo Hannah vez em vez enfiar a cabeça pelo vão da porta para espiar o querido homem, nada parecia faltar para ser completa a sua felicidade. Alguma coisa, porém, faltava, e a mais velha das filhas o sentia, embora não o confessasse. O senhor e a senhora Marte olhavam um para o outro, significativa e ansiosamente, observando Meg. Joe tinha súbitos acessos de taciturnidade e viram-na fazer um gesto ameaçador para o guarda-chuva do Sr. Brooke, que havia ficado no vestíbulo. Meg estava distraída, tímida e quieta, estremecendo ao soar da campainha, corando quando pronunciavam o nome de John. Amy dizia que todos pareciam esperar alguma coisa que não sabiam o que era, o que achava esquisito, pois papai estava em casa são e salvo. E Beth ingenuamente admirava-se de que os vizinhos não aparecessem como de costume. Laurie chegou pela tarde, e vendo Meg à janela pareceu subitamente tomado de um acesso de teatralidade, pois caiu de joelhos sobre a neve, e batia no peito e arrancava os cabelos a torcer as mãos convulsivamente, como se implorasse alguma grande mercê. E ao dizer-lhe Meg que se portasse como gente, se levantasse, enxugou lágrimas imaginárias com o lenço e encostou-se cambaleante à parede como num desespero infindo. "Que quer dizer aquele tolo?" perguntou Meg rindo-se, procurando fazer-se de desentendida. "Está mostrando como seu John fará futuramente. Comovente, não?" disse Joe num tom desdenhoso. "Não diga meu John, não é bonito nem é verdade." Porém sua voz hesitava ao proferir essas palavras, como se lhe soassem agradavelmente aos ouvidos. "Peço-lhe que não me atormente, Joe. Já lhe disse que não me preocupo muito com ele, e que nada se deve tocar a esse respeito, continuando todos amigos como antes. Não adianta mais guardar segredo. Confesso-lhe que o brinquedo de Laurie diminuiu o conceito em que eu tinha de você. Eu noto em mamãe também. Você não se incomoda mais com pessoa alguma, nem mesmo consigo própria. Não quero aborrecê-la e suportarei tudo como um homem, mas queria que o caso se decidisse logo. Não gosto de contemporizar. Assim, se você tenciona mesmo fazer isso, faça-o depressa", disse Joe com impertinência. "Não posso dizer nem fazer enquanto ele nada me falar a respeito. E sei que não falará porque papai lhe disse que eu era muito criança", replicou Meg, inclinando-se sobre o seu trabalho com um sorriso particular, que parecia contar que ela não concordava muito com a opinião do pai sobre aquele ponto. "E se lhe falar, você não saberá o que responder. Começará a chorar, ou ficará vermelha, ou acederá ao seu pedido em vez de dar-lhe um peremptório não. Não sou tão tola e fraca como você julga. Sei o que lhe hei de dizer, pois já pensei em tudo. Logo não serei tomada de surpresa. Não se sabe o que se pode acontecer e quero estar prevenida." Joe não pôde deixar de sorrir ao ver o ar imponente que sua irmã assumia, e que lhe assentava tão bem como as lindas mutações de cor das suas faces. "Quer contar-me o que responderá?" perguntou Joe com mais seriedade. "Sem dúvida, você tem 16 anos, portanto já pode ser minha confidente. Em meu caso, poderá lhe ser útil em breve, quando se vir em situação idêntica." "Não pretendo ficar em situação idêntica. É muito interessante observar os outros namorar, mas eu me acharia uma tola se fosse comigo", disse Joe, parecendo alarmada com semelhante ideia. "Creio que não se julgará tal se gostar muito de alguém e esse alguém gostar de você." E Meg parecia falar consigo própria, olhando para a alameda vizinha, onde vira muitas vezes passear namorados ao crepúsculo do verão. "Julgava que você ia contar-me o que diria aquele homem.
replicou Joe, cortando Cersei o devaneio da irmã. Diria com franqueza, muito calma e decididamente. Muito obrigada, Sr. Brooke. O senhor é muito bondoso, mas concordei com meu pai em que sou muito nova para tratar casamento. Portanto, peço-lhe não falar mais nisso, continuando nós amigos como sempre. Está seco demais. Não creio que você lhe diga isso, e sei que ele não ficará satisfeito se o disser. Se ele proceder como os namorados desprezados dos romances, você preferirá anuir a ferir-lhe os sentimentos. Eu não. Dir-lhe-ei que tomei essa resolução inabalável e sairei da sala com dignidade. Meg levantou-se para ensaiar a sua saída teatral, quando uns passos no vestíbulo a fizeram correr e sentar-se, começando a coser com tanta afã que, pelos modos, sua vida parecia depender do acabamento daquela costura em breve tempo. Joe recalcou uma gargalhada ao ver a súbita mudança, e ao soar leve da pancada na porta, abriu-a com um aspecto que poderia ser tudo menos amistoso. Boa tarde. Vim buscar meu guarda-chuva, isto é, vim saber como seu pai está passando, disse o Sr. Brooke um tanto confuso, enquanto seu olhar se dirigia de um rosto a outro. Está bem, está no porta-chapéus. Vou lhe dar a dizer que o senhor está aqui, respondeu Joe, embrulhando junto na resposta o pai e o guarda-chuva, e saiu para Meg ter a oportunidade de dar sua resposta e fazer sua retirada imponente. Assim, porém, que ela desapareceu, Meg fez menção de sair, murmurando: Mamãe estimará vê-lo. Queira sentar-se, vou chamá-la. Não vá, tem medo de mim, Margaret. E o Sr. Brooke parecia tão sentido que Meg julgou ter cometido alguma grosseria. E corou até a raiz dos cabelos, pois ele jamais lhe chamara Margaret, e Meg se sentia surpresa por achar natural e suave aquele tratamento. Desejosa de se mostrar delicada e sem acanhamento, estendeu-lhe a mão num gesto de confiança, dizendo em tom reconhecido: Como posso ter medo sabendo que foi tão bom para papai? Desejaria somente saber como lhe agradecer. Quer que lhe diga como? Perguntou o Sr. Brooke, conservando a pequenina mão entre as suas e fitando-lhe com tanto amor nos olhos castanhos que o coração da moça começou a bater com violência, e ela sentiu o vivo desejo de fugir dali em vez de quedar a ouvi-lo. Oh não, por favor, prefiro que não diga, respondeu, procurando retirar a mão e parecendo assustada, malgrado essa negativa anterior. Não quero aborrecê-la, somente desejaria saber se me dedica um pouco de afeição, Meg. Amo-a tanto, querida Meg, acrescentou ternamente. Era o momento de dar a resposta preparada, mas esqueceu-se da mesma. Meg limitou-se a inclinar a cabeça e a responder tão baixo que Brooke teve de se curvar para recolher-lhe as palavras. Parecia que ele achava natural sua perturbação, pois sorriu para si mesmo como satisfeito, apertando brandamente a mão que ele retinha entre as suas. Disse no tom mais persuasivo possível: Não quer procurar sabê-lo? Preciso muito conhecer seus sentimentos. Não poderei trabalhar com ânimo enquanto não souber se afinal serei ou não recompensado. Sou muito moça, balbuciou Meg sem saber por que se achava tão comovida, embora sentisse um gozo inexplicável nessa comoção. Esperarei, e nesse interim você poderá aprender a gostar de mim. Será uma lição muito difícil, querida Meg? Não, se me for possível aprendê-la, mas... Aprenda-a, Meg. Eu gosto de ensinar e isto é mais fácil que estudar alemão. Interrompeu Brooke, apoderando-se da sua mão de modo que ela não pudesse mais esconder o rosto. Então ele se inclinou para observá-lo. O tom era convenientemente implorativo. Olhando-o, porém, a furto, Meg viu que os olhos dele se mostravam tão alegres como ternos, e que sorria satisfeito, como quem não duvida do triunfo. Isto a irritou um pouquinho,
Lembrou-se das tolas lições de coquetismo de Anne Moffat e o amor à dominação, que dormita no íntimo das melhores mulheres. Despertou no mesmo instante, apoderando-se dela. Sentiu estranha exaltação e, sem saber o que fazia, obedeceu a um impulso caprichoso, retirou as mãos que ele prendia e disse com desembaraço: "Não quero aprender, faça o favor de retirar-se, deixando-me em paz." Ao infeliz Brooke parecia ouvir a fragorosa derrocada de seu adorável castelo, pois jamais vira Meg em tal disposição de espírito, o que o tornou confuso. "É isso em verdade o que sente, Meg?" perguntou ansioso, seguindo-a com o olhar ao vê-la retirar-se. "Sim, não quero que me aborreça mais com este assunto. Papai disse que não devo pensar em casamento, é muito cedo, e talvez eu prefira não casar. E não posso alimentar esperanças em que mude aos poucos de resolução? Esperarei em silêncio, dando-lhe tempo para resolver-se. Não zombe de mim, Meg. Nunca julguei que me dissesse isto. Não pense mais em mim. Preferiria que nunca tivesse pensado," disse Meg num íntimo e perverso prazer de pôr em prova a paciência de seu namorado e seu próprio poderio. Ele estava sério e pálido, parecendo-se com os heróis dos romances que tanto apreciava. Não levara, porém, a mão à fronte, nem passeava agitado pela sala como soem fazer aqueles. E naquele instante fitava Meg com tanta melancolia e ternura, que ela sentiu o coração comover-se a despeito de seus esforços. Nem poderei dizer o que teria acontecido se Tiamat não entrasse cocheando naquele momento crítico. A velha não pudera resistir ao desejo de rever o sobrinho. Havia encontrado Laurie quando dava seu passeio, e sabedora por ele da chegada do Sr. March, mandara tocar o carro para a casa deste. A família achava-se toda ocupada aos fundos do prédio, e ela entrara cautamente para surpreender a todos. Mas só conseguiu surpreender 2 pessoas, e com tanto êxito que Meg teve um sobressalto como se visse um fantasma, e o Sr. Brooke se eclipsou para o gabinete vizinho. "Valha-me Deus! Que significa isto?" exclamou a velha dama, batendo com o bastão no assoalho, ao relancear o pálido jovem e o rosto escarlate da moça. "É um amigo de papai. Surpreendeu-me tanto vê-lo aqui." Tartamudeou Meg, prevendo sermão. "Nota-se isto," tornou a tia sentando-se. "Mas que lhe dizia o amigo de seu pai para fazê-la ficar vermelha como uma peônia? Há algum segredo e preciso saber o que é," replicou a velha, batendo outra vez com o bastão. "Estávamos simplesmente conversando. O Sr. Brooke veio buscar seu guarda-chuva," começou a dizer Meg, desejando que o Sr. Brooke e o guarda-chuva estivessem já em segurança longe dali. "Brooke? É o professor do rapaz?" "Ah, compreendo agora. Sei de tudo. Joe sem querer mostrou uma carta do rapaz e eu a fiz contar-me tudo. Você não foi lhe dizer que sim, não é, menina?" perguntou tia Marta escandalizada. "Fale baixo, ele poderá ouvi-la. Quer que eu chame mamãe?" disse Meg muito perturbada. "Ainda não. Preciso falar-lhe e quero logo dizer tudo. Diga-me, pretende casar-se com esse Cook? Se o fizer, não verá um penny do meu dinheiro. Lembre-se disso e tenha juízo," disse a velha em um tom solene. Tia Marta possuía com perfeição a arte de despertar o espírito de contradição nas pessoas mais cordatas e achava prazer em fazê-lo. As pessoas melhores do mundo têm um princípio de perversidade inata, principalmente quando são jovens e amam. Se tia Marta pedisse a Meg que casasse com Brooke, é provável que ela declarasse não pensar em tal. Como, porém, ordenara e peremptoriamente que não o amasse, Meg resolveu de pronto o contrário. Não somente a afeição, mas também a malignidade tornam fácil uma decisão. Por isso, já muito irritada, Meg replicou à velha: "Casar-me-ei com quem quiser, tia Marta, e a senhora poderá deixar seu dinheiro a quem lhe aprouver." E reforçou as palavras tomando um ar de independência. "Que petulância! É desse modo que segue meus conselhos, menina?"
Você se arrependerá disso aos poucos quando experimentar o amor numa cabana. Não pode ser pior que o amor em certos palácios, retorquiu Meg. Tia Marty pôs os óculos e lançou um olhar à moça, pois não a reconhecia nesse novo aspecto. Meg, por sua vez, mal se conhecia e se sentia contente por defender John e o seu direito de amá-lo, caso o desejasse. Tia Marty compreendeu então que começara mal e depois da pequena pausa deu um novo assalto, dizendo o mais brandamente que lhe era possível. Mas, Meg, seja sensata e siga meu conselho. Faço isso para o seu bem. Não quero que você transtorne sua vida inteira fazendo uma tolice logo no começo. Precisa casar-se bem para auxiliar sua família. É seu dever procurar um bom partido e que deve ter sempre em vista. Papai e mamãe não pensam assim. Eles gostam de John, embora seja pobre. Seu pai e sua mãe, minha cara Meg, não têm mais juízo do que 2 crianças. Por mim estou satisfeita, exclamou Meg com firmeza. Tia Marty continuou com o sermão. Esse tal Cookie é pobre e não tem parentes ricos? Não, mas tem muitos bons amigos. Não nos podemos ficar em amigos. Experimente e verá quão pouco valem. Ele tem algum emprego? Ainda não, mas o Sr. Lawrence vai ajudá-lo. Isso não durará muito. James Lawrence é um velho caprichoso. Ninguém pode contar com ele. Então, você pretende casar-se com um homem sem dinheiro, sem posição social, sem colocação para trabalhar mais exaustivamente do que agora, quando poderia viver confortavelmente toda a sua vida, lembrando-se de meus conselhos e seguindo-os? Pensava que você tivesse mais juízo, Meg. Eu não encontraria um melhor partido se o procurasse a metade de minha vida. John é bondoso e prudente. É moço de talento, gosta de trabalhar e conseguirá sempre trabalho, pois é ativo e diligente. Todos gostam dele e o respeitam. E sinto-me orgulhosa ao pensar que me ama, embora eu seja pobre e tola, disse Meg, tornando-se ainda mais linda em sua exaltação. Ele sabe que você tem parentes ricos, criança. Eis o segredo de seu amor, creio eu. Tia Marty, como se atreve a dizer tal coisa? John está acima dessas baixezas e eu não lhe prestarei ouvidos mais um minuto se continuar a falar assim, exclamou a moça indignada, esquecendo-se de tudo com a injustiça das suspeitas da velha dama. O meu John não se casaria por interesse, do mesmo modo que eu. Gostamos de trabalhar e tencionamos esperar algum tempo. Não me incomodo por ser pobre, pois tenho sido sempre feliz e sei que continuarei a sê-lo com ele, porque me ama e eu... E Meg parou, lembrando-se subitamente de que ainda não tomara uma resolução, de que mandara seu John retirar-se e ele poderia estar ouvindo suas frases incoerentes. Tia Marty sentia-se furiosa, pois alimentava o desejo veemente de arranjar casamento para a sobrinha, e alguma coisa na expressão do seu rosto juvenil e feliz da mesma entristecia e irritava a solitária velha. Pois lava as minhas mãos em tudo isto. Você é uma teimosa e perderá mais do que pensa com esta sua loucura. Não me demorarei mais aqui. Você me causou decepção e não me sinto com coragem de ver seu pai agora. Nada espere de mim quando se casar. Recorra aos amigos do Sr. Truque. Não quero mais saber de você. E batendo a porta na cara de Meg, tia Marty afastou-se indignada no seu carro. Parecia que toda a coragem da moça se dissipara com a saída da mesma. Quando se viu só, Meg permaneceu indecisa sobre se deveria rir ou chorar. Antes, porém, de reverter ao seu normal, foi surpreendida por Brooke, que lhe disse comovido: Não pude deixar de ouvir, Meg. Agradecidíssimo por defender-me. Agradeço também a tia Marty o ter me feito ver que você gosta um pouco de mim. Não sei até quando ela continuaria a injuriá-lo, disse Meg. E não preciso sair agora, esperarei aqui minha felicidade, não é, querida Margaret? Era outra oportunidade para dizer suas palavras esmagadoras e fazer a majestosa retirada. Mas Meg não tratou de fazer nenhuma nem outra coisa. Desmereceu-se para sempre aos olhos de Joe,
dizendo meigamente, sim, John, e a esconder o rosto no peito do seu apaixonado. 15 minutos após a partida de tia Marty, Joe desceu sorrateira, parou um pouco à porta da sala e, como não ouvisse ruído algum, acenou com a cabeça, sorrindo numa expressão satisfeita. A dizer a si própria. Ela mandou-o retirar-se, como combinamos, e está resolvido o caso. Vou saber do negócio e rir-me bastante à custa dele. Mas a pobre Jo não pôde rir-se, presa à soleira da porta pelo espetáculo que presenciou com a boca tão aberta como os olhos, na expectativa de rejubilar-se pela derrota do inimigo e de elogiar a corajosa irmã por ter afastado um candidato indesejável. Foi certamente um choque atroz contemplar o supradito inimigo serenamente aboletado no sofá, com a irmã corajosa sentada juntinho dele, com o ar da mais desprezível submissão. Jo teve uma espécie de arquejo, como se de súbito tomasse um inesperado banho de chuveiro. Tão grande reviravolta deixara-a sem fôlego. A esse ruído, os namorados voltaram-se e viram-na. Meg levantou-se, num misto de orgulho e de timidez, mas o tal homem, como Jo lhe chamava, ria-se, dizendo calmo para a atônita recém-chegada, minha irmã Jo, dê-nos os parabéns. Era juntar o insulto à ofensa. Passava da conta. Fazendo-lhe um gesto de ameaça, Jo desapareceu sem uma palavra. Subindo a escada a correr, assustou os doentes, exclamando em tom trágico ao entrar no quarto. Oh, desçam depressa, John Brooke está procedendo horrivelmente mal e Meg está muito contente com isso. O senhor e a senhora Marty deixaram o quarto às pressas e, atirando-se na cama, Joe gritava e improperava a contar a terrível nova a Beth e a Amy. As outras, no entanto, achando o acontecimento muito interessante e auspicioso, trataram de consolar a irmã. Ela então refugiou-se no sótão para confiar sua dor aos seus ratinhos. Não se soube jamais o que se passou na sala aquela tarde. Disseram-se, porém, muitas coisas, e o calmo Sr. Brooke espantou os amigos com a eloquência e energia com que advogou sua causa, expondo-lhes os seus planos e persuadindo-os de que conseguiria realizar tudo conforme seus desejos. E a campainha soou chamando-os para o chá, antes que ele terminasse a descrição do paraíso que tencionava criar para Meg, e conduziu-a orgulhosamente para a sala de jantar, parecendo ambos tão felizes que Jo se sentiu incapaz de se mostrar ciumenta ou consternada. Amy ficou muito impressionada com a veneração de John e com o ar imponente de Meg. Beth contemplava-os de longe, enquanto o senhor e a senhora Marty fitavam o jovem par com tão comovida satisfação que se tornava perfeitamente evidente que tia Marty acertara em chamá-los duas crianças. Ninguém comeu quase, mas todos patenteavam a felicidade de que estavam possuídos. E a velha sala parecia resplandecer com aquele início do primeiro romance da família. Agora você não pode dizer mais, nada de agradável nos acontece. Não é, Meg? Disse Amy, procurando resolver como iria desenhar os dois noivos no esboço que planejava. Não, por certo. Quanta coisa sucedeu depois de eu ter dito isso. Parece que foi há 1 ano, respondeu Meg, imersa num sonho de venturas muito acima das coisas comuns, como sejam o pão e a manteiga. Dessa vez as alegrias vieram muito perto das tristezas, e creio que agora tudo mudará para nós, disse a senhora Marty. Em quase todas as famílias, às vezes, há 1 ano farto em acontecimentos. Este tem sido assim para nós, mas afinal de contas terminou bem. Espero que o próximo termine melhor, murmurou Joe, para quem era um martírio ver Meg absolvida a contemplar um estranho. Joe adorava profundamente algumas pessoas e temia ver perdida ou diminuída de qualquer modo a sua afeição. E eu espero que o terceiro ainda finde melhor, e isso é possível
se eu for vivo para esforçar-me pela realização de nossos projetos. Disse o Sr. Brooks sorrindo para Meg, como se tudo agora fosse possível. E não acham muito tempo para esperar? Perguntou Amy, aflita pelas bodas. Tenho muito que aprender antes de considerar-me preparada. Será breve o prazo para mim, respondeu Meg com uma suave seriedade no rosto, expressão nova que ainda não lhe conheciam. Você só terá que esperar, e a mim competirá trabalhar, disse John iniciando seus labores, apanhando no chão o guardanapo de Meg, com uma expressão que fez Joe abanar a cabeça e dizer a si própria com um ar de alívio, pois ouvira o ruído da porta. Aí vem Laurie, agora terão de ouvir boas coisas. Joe, porém, estava enganada. Laurie entrou garbosamente, cheio de satisfação a levar um enorme buquê de flores para o Sr. John Brooke, evidentemente laborando no erro de julgar que fora ele quem encaminhara com a sua habilidade os acontecimentos. Sabia que Brooke conseguiria triunfar como sempre. Quando ele tem em mente alguma coisa, há de fazê-la nem que o céu desabe, disse Laurie após apresentar o seu mimo e as suas congratulações. Muito obrigada por esse elogio, recebo-o com um bom augúrio para o futuro e convido-o desde já para o casamento, respondeu o Sr. Brooke, que se sentia satisfeito com a humanidade inteira, até mesmo com seu endiabrado aluno. Virei assistir a ele, nem que esteja no fim do mundo. Bastaria somente ver o rosto de Joe em tal ocasião para me compensar as fadigas da viagem. Não me parece alegre, senhorinha. Que houve? Acompanhou a Laurie ao canto da sala, onde se reuniram todos para cumprimentar o Sr. Lawrence. Não aprovo o casamento, mas tenho feito o possível para tolerar tudo e não direi uma palavra contra ele, disse Joe solenemente. Você deve compreender como é difícil para mim renunciar a Meg, continuou ela com um leve tremor na voz. Mas não precisará renunciar, você somente compartilhará sua afeição, disse Laurie para a consolar. Não será mais a mesma coisa, perdi minha melhor amiga, suspirou Joe. Mas em compensação você ganhou a mim, não valho muito, Joe, reconheço, mas serei seu todos os dias da minha vida, dou-lhe minha palavra. E Laurie dizia-o com sinceridade. Sei que será, e ficar-lhe-ei sempre grata. Volveu-lhe Joe, apertando-lhe reconhecida a mão. Não fique aborrecida, ele é um bom amigo e tudo correrá do melhor modo possível. Meg é feliz. Brooke irá trabalhar e conseguirá facilmente arranjar a vida. Vovô vai protegê-lo e ficará muito alegre ao ver Meg na sua própria casinha. Nós nos divertiremos bastante quando ele se casar, pois a esse tempo haverei concluído meu curso e viajaremos juntos pelo estrangeiro ou coisa semelhante. Com isto não se consola? Queria sentir-me consolada, mas ninguém sabe o que irá acontecer em 3 anos, disse ela pensativa. É verdade. Não desejaria poder lançar um olhar ao futuro e ver onde todos estaríamos então? Eu gostaria bem de fazê-lo, redarguiu Laurie. Pois eu não. Poderia ver alguma coisa triste. E todos parecem tão satisfeitos agora que não creio que então pudessem achar-se muito mais felizes. E os olhos de Joe circunvagaram lentamente pela sala, radiantes de prazer, porque a cena era realmente encantadora. O pai e a mãe estavam sentados juntos, relembrando silenciosos o primeiro capítulo do romance que começara para eles havia 20 anos. Amy desenhava os noivos que se encontravam num mundo à parte, iluminados por um resplendor de felicidade que a pequena artista não poderia reproduzir. Beth, no sofá, conversava amistosamente com seu velho amigo, o qual lhe segurava a pequenina mão como se sentisse que esta o poderia guiar até as tranquilas paragens por onde vagueava seu pensamento de criança. Joe descansava na sua cadeirinha baixa, predileta, com os olhos graves e serenos, que mais real se davam às suas feições simpáticas,
e Laurie, recostada ao espaldar da cadeira dela, com o queixo ao nível de sua cabeça de cabelos crespos, afetuoso, sorria e acenava para sua imagem no grande espelho da frente, que refletia os semblantes deles ambos.